Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos na metade de agosto, né? E daqui a pouco, mais um mês, chega a tão esperada, tão desejada primavera. Vilmar Govinatsky, está ansioso aí pela primavera? Acho que todos nós estamos, né, Silvio? Porque começa a primavera, aquela situação da estação das flores, depois vem o verão. Fica bonito, né? E a esperança se renova, a esperança de que nós possamos, de repente, a partir de setembro, né, os empresários, aqueles que representam o mundo empresarial, possam ter sucesso junto aos governantes cabeça dura, ignorantes da administração pública, despreparados e muitos de má fé, que apostaram nessa pandemia para quebrar todo mundo, como se o salário deles não fosse pago pela renda suada, pelo risco assumido da classe empresarial. Então, nossos empresários aí, vamos juntos e tal, a torcer para que, quanto menos o setor público atrapalhar, vai ser melhor. Aliás, sempre foi assim, né? Onde está o setor público, está o problema. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o Juliano... Pois é, da família D'Agostinho, aquela dinastia que está sempre nos prestigiando. Dinastia D'Agostinho, exatamente, E aí, Juliano, prazer em tê-lo aqui. Como é que estamos? Tudo tranquilo? Qual é o teu papo hoje aí? Qual é o assunto? Hoje nós vamos falar sobre a limitação da pessoa jurídica. Então, a proteção que a pessoa jurídica confere ao patrimônio dos seus sócios. E as circunstâncias capazes de esvaziar essa proteção do sócio. Então, de que forma o arcabouço jurídico, ele determina e estabelece a responsabilidade do sócio por ocasião de um crédito, de um débito da pessoa física ser frustrado perante seus credores. Nesse aspecto, Juliano, a sociedade limitada, aparentemente, ela deveria ser limitada à questão de patrimônio das cotas sociais. Mas tu quer dizer que com isso extrapola, então, essa limitação e vai aos bens pessoais dos sócios em relação a obrigações, a dívidas, a situações que ele se comprometeu, é isto? Exatamente. Então, assim, o empresário, quando ele abre uma pessoa jurídica limitada, ele imagina que isso é suficiente para proteger o seu patrimônio. No entanto, abrir a pessoa jurídica não é suficiente. O arcabouço jurídico, ele determina que, além de tu abrir uma pessoa, tu tem que cumprir com as obrigações de modo a que essa pessoa jurídica tenha identidade e tenha continuidade, que são os princípios contábeis que devem ser aplicados na ciência empresarial. Então, a entidade, que é respeitar a personalidade da pessoa jurídica. Quando isso se deflagra dentro da legislação? Nós temos dentro do Código Civil, o artigo 50, que apresenta as exceções para te poderes alcançar o patrimônio dos sócios. E essas exceções ocorrem em razão da conduta do empresário de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, no desvio da finalidade, tu não tens uma pessoa jurídica, tu usas uma pessoa jurídica para fins pessoais. Então, quando isso ocorre? Quando, por exemplo, tu pagas contas pessoais com o cartão da empresa, quando tu confunde o teu patrimônio com o patrimônio da empresa, e quando que há, por exemplo, o desvio de finalidade. A empresa, ela nasce para continuar a sua existência. No entanto, se tu usa uma empresa para criar dívida, depois tu encerra a atividade e com dívida e não faz o devido registro junto aos órgãos públicos, essa dívida, ela passa automaticamente para o sócio. Então, é justamente a conduta que o empresário brasileiro toma, que é abrir uma empresa sem capacitação, gerir uma empresa sem assessoramento contábil e jurídico e depois encerrar
a atividade de uma empresa, imaginando que o fechamento de portas vai protegê-lo contra as notificações da enxurrada de processos que passa a bater na porta dessa limitada, que não será limitada pelo judiciário. Ela será desconsiderada para alcançar o patrimônio do sócio. E aí começa inúmeras condutas ilícitas provocadas por isso, que o empresário acaba se vendo na situação ou pensando em cometer. Como, por exemplo, colocar patrimônio em nome de outras pessoas. Então, situações que aí são limítrofes à responsabilidade até criminal. Então, o que a gente vem apontando durante nossos temas abordados é o arcabouço jurídico brasileiro, ele não comporta abertura de empresa sem gerência e capacitação. O que dá para dizer é o seguinte, contrate sempre um bom contador, uma empresa de contabilidade, para não precisar depois contratar o melhor advogado. É verdade. Não é verdade? Porque dá problema. Então, acho que foi muito esclarecedora, né? É a prevenção, né, Silvio? É a prevenção. Então, parabéns, Juliano, Muito vocês que obrigado. têm essa equipe toda da Agostinho, né? Que traz esse trabalho já há muito tempo. O Salésio foi o cara que fundou a contabilidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Pode dizer que foi um dos fundadores, o Salésio, grande Salésio da Agostinho, teu pai. E realmente é um escritório que se notabiliza exatamente pela seriedade, pela responsabilidade e, sobretudo, pelo efeito proveitoso que traz para a clientela toda. A área trabalhista, civil e tributária, né? Exatamente. Exatamente. Um abraço, então, obrigado. Muito obrigado, um prazer Nesse participar do espaço, programa. conversando sobre contabilidade. Olá. Famoso cientista da NASA, Wernher von Braun, dizia: nossa sobrevivência presente e futura depende da nossa adesão ao espírito mais que à ciência. E assim é. Grandes exércitos, como os de Napoleão e Winston Churchill, só venceram porque a tropa soube se fortalecer no espírito antes que na força. As empresas terão de se utilizar da espiritualidade nesta hora. Vencer o medo, as dificuldades, os reveses e a própria desesperança, só com o espírito fortalecido. A espiritualidade da equipe será fundamental para que as empresas saiam vitoriosas. O jogo agora será esse. Sua equipe precisa, mais do que nunca, dessa motivação espiritual. Aí sim estará apta a fazer a diferença. Boa semana. Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, Vilmar Govinatsky, estamos recebendo aí o pessoal da liderança do Mensageiro da Caridade, que é uma instituição, digamos assim, já famosa, centenária, né, que traz um trabalho extraordinário junto às comunidades. Elton Bozeto, está com saudade do amigo, fazia hora que eu não te via. Onde é que tu anda, Elton Bozeto? Além da assessoria do Mensageiro da Caridade? Alegria de ver, Silvio, e redescobri que eu havia entrevistado o Vilmar, mas olha, faz tempo. Não para dizer que ele seja velho, não. Faz bastante tempo. Mas nós não, esse tempo para nós não passou, Não né? passou. Nós só ficamos velhos, né? A beleza continua presente, né? Vilmar é o decano aqui do programa. Mas é uma honra reencontrar o Elton e conhecer o Bozeto hoje. O Luiz Carlos Campos, né, que é o diretor executivo lá do Mensageiro. Luiz Carlos, obrigado pela tua presença aqui, né? Como é que vocês estão agindo com o Mensageiro da Caridade, que é essa instituição espetacular, diante da crise aí da Covid? Na verdade, está sendo novo para todo mundo, né? É uma vida nova que está se trabalhando. Que exige coisas diferentes, né? Exato. Procedimentos diferentes. Né? Então, nessa onda, a gente está tentando se inovar também, mudando algumas rotinas de trabalho, a questão do isolamento social, que tem que preservar. Então, a gente está com quadros de empregados reduzidos para o pessoal estar protegido, né? E as atividades sociais é a única que a gente não parou. Então, o serviço social segue com a questão de doação de alimentos, doação de imóveis, mas com o pessoal restrito para trabalho e também agendamentos para as doações, para não ter acumulação de pessoas no local. Justamente num momento como esse, né, Luiz Carlos, que mais e mais
se vê a importância de instituições como a Mensageiro da Caridade, né? Esse momento é um momento de amparar cada vez mais a sociedade, né? Com certeza. É porque a questão se agravou, não é, Silvio? Com certeza. Nós tínhamos, como dizia o Luiz, nós tínhamos uma rotina de atendimento, de agendamento, que era razoavelmente tranquila, tanto a coleta de donativos que as pessoas destinam para o mensageiro, quanto os nossos serviços de disponibilização para a comunidade, quanto o atendimento às famílias e às necessidades. E isso alterou. Então, a reinvenção vem pela metodologia do trabalho que o Mensageiro da Caridade realiza, porque, por exemplo, nós tivemos ainda um agravante nesse meio tempo da pandemia, que foi a enchente das ilhas, né? E já fizemos várias ações lá. A população indígena, por exemplo, que, na verdade, sobrevive daquela comercialização básica do artesanato, mas nesse tempo eles não podem sequer produzir. Então, tem sido um desafio público enorme, né? enorme para nós prestarmos o socorro. Sem contar todas as comunidades. Nós já atendemos, através do Mensageiro da Caridade, com uma rede, Silvio, de mais de 80 paróquias. Nós atendemos 6.200 famílias, ordenadamente e mensalmente, com apoio na área alimentar. Agora, o que nós tivemos nesses últimos meses foi um aumento expressivo da demanda, porque muito do nosso público de atendimento são pessoas que são do mercado informal e que parou toda essa atividade, né? Outros tantos que foram desempregados, que estavam no mercado informal, ou que reduziram a sua atividade, e a família sofre com isto. E isto elevou também a demanda de atendimento nosso. Então, por mais que o Mensageiro da Caridade consiga mobilizar, nós tivemos que recorrer a campanhas, e aí a gente vislumbrou um aspecto importante: quanto o nosso povo é solidário. É impressionante, Vilmar, a reação positiva das pessoas. Eu não tenho condições de ir lá levar um alimento para uma família que está necessitada, mas o Mensageiro da Caridade me oferece essa estrutura. Então, nós fazemos toda essa intermediação, e que tem sido fantástico, essa rede de solidariedade. Interessante a gente discorrer um pouquinho rapidamente, eu acho que o Luiz Carlos, como financeiro, né? Como é que funciona a Mensageiro da Caridade? Recepciona doações de imóveis, doações de eletrodomésticos, doações, acho que até de alimentação, de roupa também, e faz essa distribuição. Mas também tem vendas. Quer dizer, o Mensageiro da Caridade está ligado à Caritas Brasileira, está ligado a alguma instituição, é uma instituição própria, uma fundação, é uma associação sem fins lucrativos. Como é que funciona para a gente entender esse mecanismo? A gente ouve falar, mas não entende como é que funciona esse mecanismo, para chegar lá na ponta, como o Elton estava falando. O Caritas, Mensageiro da Caridade, na verdade, nós somos afiliados à Caritas Brasileira e somos o braço da assistência social da Igreja Católica em Porto Alegre. Então, nós temos vinculação direta com a Arquidiocese de Porto Alegre. Então, como é que funciona a nossa rotina? A gente tem 11 caminhões em Porto Alegre circulando, recebendo as doações de alimentos, móveis, eletrodomésticos, e com essas doações, parte a gente usa nas nossas oficinas para o pessoal de primeiro emprego, que a gente tem oficinas de marcenaria, tem oficina de eletroeletrônicos. Então, lá tem o pessoal que se qualifica para o emprego e conserta nossos equipamentos para a venda dele, alguns, e aos outros para doação para famílias cadastradas na nossa assistência social. Então, o primeiro passo é esse: a gente capta essas mercadorias, separa. O que não pode ser consertado e restaurado, a gente coloca para reciclagem e reaproveita. Tem toda a questão da sustentabilidade ambiental, que é importante aqui, né, Vilmar? Não se joga para o lixão essas coisas, não é, Luiz? Exatamente. Mas se encaminha para a indústria, para o processo de reciclagem. A gente até está com uma campanha bem forte, que a ideia é mostrar para as pessoas que a gente trabalha com doação. Então, antes de tu ligar para o mensageiro, ver se o que tu está doando para a pessoa está em condição de uso ou de que possa ser restaurado. Porque senão tu só está transferindo lixo e não doando para uma pessoa. O cara tem que ter a consciência de que para reutilização, né? O cara vai receber e vai poder utilizar. A mesma coisa que roupas, né? O governo do estado tem uma campanha interessante aí que é justamente essa. E eu acho que é o espírito que vocês empregam lá. Ou seja, nós recebemos de bom grado, mas tem que ser em condições, porque as pessoas que vão receber são pessoas dignas que precisam também, né?
Não, eu até estava olhando para o nome, economia e desenvolvimento. O que é economia? É fazer o máximo de benefício com o mínimo, aliás, o máximo benefício com o mínimo de recursos que a gente tem. E é exatamente isso que faz o Mensageiro da Caridade. Com o mínimo de recursos que nós recebemos, consertamos, ajustamos, atendemos socialmente as pessoas, mas também precisamos colocar à disposição da comunidade e comercializamos nas lojas do Mensageiro, porque esse recurso é que viabiliza todos os nossos projetos. Então, não é uma venda para nós acumularmos economicamente. É uma economia que nós fazemos para desenvolver tanto as atividades sociais quanto as pessoas que nós qualificamos ali nas oficinas. É um investimento social que vocês fazem. É um grande investimento. É basicamente desenvolvimento social, investimento. E quanto tempo tem a Mensageiros da Caridade? Desde, eu conheço... 1º de janeiro de 1957. 57. Quando o padre Paulo de Nadal criou o secretariado, né? Paulo de Nadal era irmão do Luiz Felipe de Nadal. Foi bispo de Uruguaiana. Me lembro quando faleceu. Ele faleceu num acidente aéreo, em Passo Fundo. Um acidente aéreo em Passo Fundo. E, aliás, fizeram um belíssimo... Ele era, o Dom Luiz Felipe de Nadal, era um camarada extraordinário também. Então, e o Paulo também era, né? Então, eles se projetaram exatamente pela doação para a sociedade. Isso é uma coisa importante. Uma capacidade de estar à frente do seu tempo e visualizar aquilo que poderia fazer, né, de uma forma competente. Uma consternação muito grande. Me lembro, eu era criança, né? Ele morreu em 60 e poucos, 64, 65 por aí. Vocês colocaram uma situação que eu próprio não conhecia, Silvio, que é a questão dos aprendizes que estão lá fazendo restauração. Né? Essa parte realmente eu não sabia. Eu sabia do trabalho de buscar o material nas casas para fazerem ou venda, para essas vendas ter autossustentabilidade da própria instituição e também para promover ações sociais, mas tem muitos aprendizes, tem muitos jovens trabalhando na restauração? Em torno de 30, 40 jovens trabalhando. Permanentemente. Então, alguns saem, outro inicia, né? Olha só. E todos contratados, seletistas, todos... Já é o primeiro emprego. Então. Já é o primeiro, a meta é essa, o primeiro emprego é um aprendizado por uma profissão. Que beleza, que beleza. Isso é fundamental, né? Que dá essa oportunidade para os jovens também construírem ali o seu trabalho, né? E a partir dali edificarem uma profissão, né? Sendo profissionalizante direto. E sem contar que esse público, de modo geral, é um público que é oriundo da periferia e que não tem grandes referências, tanto familiares quanto de organização, disciplina de vida, orientação, formação integral, porque não é só a formação para o trabalho que o Mensageiro da Caridade oferece. Então, é formar esse ser humano que vai exatamente contribuir para a sociedade. Aliás, nessa área, Silvio, nós oferecemos também vários cursos, são 4 cursos de formação gratuitos, gratuitos para a sociedade. 2 cursos anuais de educador social, que agora está uma regulamentação em âmbito federal para o trabalho do educador social e nós não temos nenhuma universidade e faculdade que ofereça esse curso. Nós já há 6 anos estamos formando educadores sociais, inclusive muitos que estão hoje atuando nos nossos municípios, inclusive... A Vivian, por exemplo, que é responsável pelo trabalho social da Prefeitura de Cidreira, por exemplo, é uma educadora social formada pelo Mensageiro da Caridade. Também formando coordenadores de projetos sociais, então, não só nas oficinas do Mensageiro, mas também ajudando a rede socioassistencial, Vilmar, que tu tens tanto carinho por esse trabalho. Tenho, porque eu trabalhei com os maristas 32 anos, tanto tempo. Nesta área social. Então, essa questão de qualificação também da sociedade. Pensamos em desenvolvimento social, qualificando as lideranças e os agentes sociais. Foi muito bom, é muito bom ouvir isso aí, né, trazer, porque tem muita gente, Vilmar, assim como tu e como eu, não sabia dessas, muitos detalhes, né, que tornam mais fortes ainda, né, o Mensageiro da Caridade e todo esse trabalho que a Igreja Católica realiza aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o recado? Outra coisa que eu queria destacar, que o Vilmar provavelmente não sabe, é que a gente mantém 3 centros sociais dentro de Porto Alegre. Então, a gente tem o Centro Madre Madalena, na Vila Cruzeiro, que tem um serviço profissionalizante que qualifica 25 jovens e mais um serviço de convivência de idosos. A gente tem o Centro Social Padre Lineu Brandi também, na Vila Maria da Conceição. Maria da Conceição. Bom, você, tu que tem mais experiência, um recado final para aquele telespectador que está hoje conhecendo um pouco mais, né, do Mensageiro da Caridade, da importância da instituição e, sobretudo, da responsabilidade que também nós temos de fomentar o trabalho deles, porque é um trabalho social que eu tenho a certeza, cada um de nós, né, gostaria que realmente fosse feito com muito mais eficiência ainda.
Em primeiro lugar, um agradecimento muito carinhoso para os doadores do Mensageiro da Caridade. Obrigado pela solidariedade que o gesto de vocês expressa em destinar para nós as doações. Segundo, nós estamos com uma campanha agora de doação de cestas básicas em razão desse momento de dificuldade. Então, basta entrar no Facebook ou no site da instituição, www.mensageirodacaridade.org, ou no Facebook, coloca ali a palavrinha Mensageiro da Caridade, tem acesso a essa campanha importante que estamos fazendo. Nós somente nesse mês de julho auxiliamos com essa campanha mais de 260 famílias na Vila Conceição, na Vila Cruzeiro e especialmente as comunidades ali das ilhas. Então, esse apoio é importante, se o senhor e a senhora puderem nos ajudar nessa atividade permanente de socorrer aquelas pessoas que, em meio à pandemia, estão numa imensa dificuldade. Com certeza. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Elton, obrigado pela tua presença. Luiz Carlos Campos, parabéns também pelo trabalho e diretor executivo da Mensageiro da Caridade. Vamos apoiar, né, pessoal, que eu acho que é importante. O Elton citou uma coisa importante e fundamental no começo, que é esse despreendimento que nós temos, essa fraternidade, esse espírito solidário para ajudar em causas como essa. Muito obrigado para vocês, então, sucesso cada vez mais lá. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Parabéns. Que bom reencontrá-los aqui. Que a economia e desenvolvimento nos ajude no Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato e contrato pelo telefone 32 76 39 45. E a Coperpua, crédito cooperativo para municipários, agora em sede própria, na Alberto Bins 325, nono andar. Está aí o telefone da Coperpua, 3284 2600. Um grande abraço ao nosso presidente Túlio.
Bom, Antônio Carlos, que bom tê-lo aqui. Está passando pelo Brasil, né, Che? Agora está mais aqui por causa da pandemia, né? Sim, não tem viajado, né? Né, não tem. Agora está Sem viagem. tá mais localizado por aqui. O máximo é o Imbé, Navegando pela internet. pela internet. Estou especializado em Zoom e Team Winter e aí vai. Mas outro dia eu estava vendo o presidente do Banco Mas tem Central. funcionado bem essas assembleias, eu tenho feito assembleia. Hoje de tarde tem uma também. E tem funcionado bem. Sabes uma coisa que eu tenho observado nessas reuniões que se faz aí pelos meios virtuais, é que o horário de início tem sido observado. Sim. Muito mais que se fosse presencial. É verdade. O presidente do Banco Central americano, a semana retrasada, anunciou que no último trimestre, quer dizer, dentro da pandemia, o PIB americano caiu 32%. Nós temos aí várias estimativas em relação ao PIB brasileiro, e a última da Focus do Banco Central, que aí estima entre 4% e 5%. Eu acho que o Brasil é dos países da América Latina aquele que menos, talvez, sofra os efeitos. Te parece que seja isso? Não, eu acho que vai ser mais. Eu acho que vai ser mais porque tem cenários para o segundo semestre ainda decorrentes de um reflexo do primeiro. Nós temos ainda muitos setores afetados que não vão funcionar. Pega o caso de hotéis, né, restaurantes e tal. E não vai ser como antes, né? Nós não vamos ter. Eu não tenho expectativa, não. Tomara que seja assim, né? Que o Banco Central esteja certo de ficar entre aí 5 e 6. Você falou 4 e 5, mas eles estão falando entre 5 e 8 e 6. Mas eu creio que nós vamos ter uma redução do PIB maior. Não. Tomara que eu esteja errado. Porque nós não temos nenhuma perspectiva de recuperação de emprego, de melhor consumo. Veja que ontem abriu as lojas aqui em Porto Alegre, o movimento foi bem fraco, bem comedido, eu diria assim, as pessoas estão com receio ainda, né? Então, eu não estou muito otimista, assim, quanto o Banco Central, em termos de um PIB entre 5 e 6. Eu acho que nós vamos para uns 8 para mais. A CEPAL, por exemplo, que é a Comissão Econômica para a América Latina, está estimando em 9 ponto alguma coisa para o Brasil. Exatamente. O Banco Mundial também falou em 8. Tal. Eu acho que esse número mais realista. Qual é o segmento da economia na tua avaliação, Nazi? Tu que é um consultor empresarial, aí consulta toda a América Latina, e qual é a tua expectativa em relação, qual é o segmento que poderá ser liderar o processo de recuperação? Não, nós temos hoje uma realidade que o agronegócio vai puxar, né? Vai crescer. Nós estamos aí com uma previsão otimista para a safra de inverno aí do trigo e otimista também para a safra de verão, soja, milho, etc. Vai ter área plantada maior e vai ter uma estimativa de tempo bom e um aumento de safras mais de 11 milhões, né, de toneladas a mais. Então, eu creio que o agronegócio, né, a indústria de alimentos decorrente do agronegócio, vai liderar. Eu tenho casos de clientes onde a expectativa de crescimento é mais de 40% de faturamento para esse ano, né? É o inverso de tudo que a gente está vendo por aí. Mas é dentro do agribusiness, né? Então, eu acho que esse é o principal fator. Agora, tem uma coisa, assim, só para completar a tua pergunta. O Brasil tem uma característica de uma economia muito diversificada e de fácil recuperação, que não é a mesma coisa em outros países da América Latina. Tem vários agroclimas também, né? Exatamente. Então, tem setores, por exemplo, o setor vinícola está faturando muito bem, não é? Nós temos clientes que a previsão de faturamento em junho era 30 milhões e faturou 74, né? Então, a turma está tomando vinho, né? Vinho, espumante, etc. Então, tem setores que estão com uma perspectiva muito boa. Mas, em compensação, nós temos setores que estão absolutamente parados e com uma expectativa de segundo semestre muito ruim ainda. Indo um pouco para o lado da economia política, tem duas reformas tributárias, uma a nível federal e outra a nível estadual. Qual é a tua visão, Nazi, em relação a essas reformas, se elas virão em benefício, virão em prejuízo à economia, principalmente aqui no Estado, a gente precisa tanto de investimentos?
A reforma aqui do Estado, eu achei o projeto bem interessante. Eu acho que concordo com muitas coisas que o governo Eduardo Leite está fazendo. Conversei com o pessoal da Fazenda também e tenho lá na minha mesa todo o projeto de reforma. Acho que está muito bem montada. Mas eu me preocupo porque foi encaminhada à Assembleia e a própria base do governo não está apoiando a reforma, argumentando que vai ser aumento de imposto. Mas o Rio Grande do Sul vai ter que ter aumento de imposto, não vamos fugir disso aí. Tá? E agora, com esse projeto de reforma do governo federal, eu estou absolutamente pessimista. Eu acho que isso aí não é reforma coisíssima nenhuma. Esses 12% desse imposto que o Guedes quer fazer é aumento de imposto. Eu acho que está mal explicado, está mal encaminhado. Tem projetos muito bons no Congresso Nacional de Reforma Tributária, uma reforma ampla, inclusive com unificação de ICMS, criando o IVA, etc., juntando PIS, COFINS, IPI e tal. Um projeto muito bom, né? Tem 2 projetos muito bons. Eu não sei por que o governo levou 1 ano e meio para apresentar esse projeto, que é um projeto absolutamente... Não é reforma, isso é um remendo tributário. Agora, em relação ainda às reformas, você não acha, Nazi, que a reforma administrativa deveria ter precedido a reforma tributária? Eu acho que as duas deveriam ter sido política e administrativa, porque se você não faz uma reforma política, você não vai conseguir engrenar essa reforma. Eu lamento, o projeto do Paulo Webel é muito bom. Estava pronta a reforma administrativa, só que não houve apoio do governo e ele, logicamente, pediu o boné e foi embora. E a mesma coisa que a privatização. Né? A privatização, eu acho que comentei aqui, por mais que nós fizéssemos um esforço que desse tudo certo, a arrecadação da privatização que o governo está propondo é 600 bilhões. Isso não resolve absolutamente nada. Né? Resolve alguma coisinha, ajuda 600 bilhões, sim, mas nós já gastamos nessa pandemia, o déficit primário era 140 bilhões, nós já vamos gastar 800 bilhões, nós já gastamos a privatização, entendeu? Então, se vier agora, tá bom, não vai vir. E não tem um projeto, o modelo, a modelagem não está definida. E a resistência a resistência total. Né? Eu acredito que o próprio presidente não está muito convencido de privatizar. O eleitorado do presidente é forte na área do funcionalismo público, que tem interesse direto na questão da reforma administrativa, que haveria redução de salários iniciais, redução de cargos, enxugamento de pessoal, enxugamento e tal. Então, não serve para o modelo de reeleição do presidente a reforma administrativa. O projeto estava pronto, o Paulo Webel apresentou aqui em Porto Alegre e também em outras oportunidades, o projeto está pronto, né? Mas só que mexe numa estrutura do corporativismo governamental. O esteio hoje do projeto do presidente Bolsonaro é o Paulo Guedes e a sua formulação econômica, né? Como é que tu está vendo essas isenções na área do Ministério da Economia? Pois é, nós já tivemos aí 7 pessoas, né, saíram. Um era mais ou menos anunciado, que era o Mansueto Almeida, né? Porque ele já tinha dito, né, que ele ficava, mas com um prazo curto de saída, já estava previsto isso. Mas o Matardo da privatização e o Paulo Webel na desburocratização, eles estavam a fim de fazer realmente. Agora, só que não andou, internamente não andou. Então as pessoas vão cansando, logicamente, ver que seus projetos não têm até apoio do próprio presidente. Então, eu lamento, né? Mas eu acho que o Paulo Guedes também está cansando. Sinceramente, eu acho que receio. Tem uma coisa que me preocupa, só para encerrar esse assunto, nós temos ano que vem 1 trilhão, mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 21 bilhões, eu acho, de renegociação da dívida interna. Vence ano que vem. Isso é mais de 80% em relação ao que venceu em 2019 e agora esse ano também. Outro horror. Então, por uma dívida interna de quase 5 trilhões, nós temos 20% da dívida interna vencida a curto prazo, no ano que vem, tem que rolar. Se não tiver confiança do mercado,
nós vamos ter problemas seríssimos. Vai agravar ainda mais o problema. Você. Nasi, obrigado pela tua presença aqui. Volte sempre. Espero que agora a pandemia, pelo menos, nos dê essa possibilidade de te ter mais tempo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Trancadinho em casa e no Trancadinho em escritório, casa. né? Mas tudo Bom, bem. nós vamos agora, imediato, vamos conversar daqui a pouquinho, depois da vinheta, aí, com o doutor odontólogo Rubem Martins, que traz assuntos importantes da tecnologia na área odontológica. Já, já. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o odontólogo Rubens Martins. Ei, Rubens, como é que está a coisa? Tudo bem, Silvio? Agosto aí, enfrentando a coronavírus. Não está fácil, mas a gente vai passar por cima Eu te pergunto isso porque o odontólogo, né, é uma profissão hoje que trabalha justamente ali, né, onde se diz que se armazena e a partir dali ele entra no organismo que é na boca, né, na parte respiratória. Né? Exatamente. Isso tem atrapalhado vocês, o trabalho de vocês? Olha, a pandemia em si, sim, bastante, né? Em função de todos os cuidados que nós temos que ter com os pacientes, né? Hoje a gente redobrou os cuidados em biossegurança e tudo mais, em função dessa Mas houve contaminação. também a redução do número de pacientes, né, em função disso, por causa Sim. temor, né? Especialmente nós que trabalhamos no centro de Porto Alegre, né? Nossa clínica fica bem na Andradas. E como o comércio está todo fechado, as pessoas estão reduzindo muito o fluxo no centro de Porto Alegre. Perfeito. Bom, a odontologia, assim como a ciência médica, ela tem sido sofrido assim um processo de desenvolvimento tecnológico muito forte, né? Sim. Na odontologia, como é que tu vês isso? Que tipo de novas tecnologias nós temos disponíveis? Bom, hoje, Silvio, nós temos, uma evolução tremenda tecnológica e digital dentro da odontologia. Então, nós temos hoje, por exemplo, em implantes dentários, em áreas como próteses, em áreas como estética, nós temos um desenvolvimento não só de equipamentos, né, mas também de técnicas e processos que facilitam, deixam o processo de, por exemplo, uma moldagem hoje, nós conseguimos fazer com um escaneamento intraoral, um scanner digital que nós escaneamos a boca e não há necessidade de fazer uma moldagem para uma prótese, por exemplo. Nós temos, por exemplo, na implantodontia, que é a minha área de formação, nós temos tomógrafos computadorizados que hoje nos dão amparo, né, para fazer um procedimento cirúrgico sem corte, por exemplo. Uma cirurgia de implante sem cortar a gengiva, absolutamente, praticamente indolor, né? Então, nós fazemos a tomografia computadorizada, é feita uma prototipagem. Essa prototipagem é feito um guia cirúrgico. Em cima desse guia cirúrgico é feita também uma prótese provisória e nós conseguimos fazer um planejamento de uma cirurgia virtual. E no ato cirúrgico é feito os implantes, né, com um guia cirúrgico e colocado já uma prótese praticamente imediatamente, no mesmo momento da cirurgia. É alguma coisa muito pouco invasiva e praticamente sem dores, né? Indolor. Hoje a evolução, inclusive dos métodos anestésicos, né? Nós temos hoje anestesia sem agulha, nós temos anestesia sedativa. Essa anestesia sem agulha, ela é superficial ou ela penetra também? Ela penetra bastante também. É mesmo? Nós temos tipo uma caneta injetora, né, com pressão e ela injeta sem agulha, consegue anestesiar para muitos casos. Assim. E a extração do dente, como é que se ocorre? Tem diferença a extração de antigamente para hoje ou não? Bom, hoje com esses recursos de imagem que nós temos mais modernos, né? Por exemplo, uma extração de um siso, que antigamente nós ficávamos até preocupados pela proximidade do nervo, né? Nós temos um nervo aqui que passa dentro da mandíbula e se houver uma lesão nesse nervo, tu pode ficar com uma parestesia do lábio permanente, né? Então isso é uma coisa muito grave. Então, antigamente nós tínhamos uma dificuldade de visualização, porque a radiografia panorâmica nos dá uma imagem num plano só, né? Enquanto que a tomografia hoje tem a possibilidade de nós enxergarmos em 3 planos. Num corte sagital, enxergarmos a proximidade do nervo com as raízes daquele siso. Perfeito. E tem sisos, às vezes, que o nervo passa entre as raízes. Então, se tu for fazer uma extração simples, de uma maneira convencional, provavelmente tu vai fazer uma lesão naquele nervo. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia, planejar a cirurgia com uma tomografia para fazer a cirurgia com a divisão das raízes. Dividir as raízes e tirar uma por uma.
sem o risco de lesionar o nervo. Então, essas tecnologias vêm amparando, inclusive, os procedimentos de extração dentária. Que são procedimentos, teoricamente, simples, né? Mas que envolve também um risco, às vezes, muito grande. Principalmente na região de sisos, né? Eu sei que antigamente o camarada ia no dentista, que a gente fala mais em dentista, mas o odontólogo, né? Normalmente se fala assim, era um sacrifício, né? O camarada pensava duas vezes, né? Porque, na verdade, é uma invasão muito... Essa área é muito sensível, né? Muito sensível. A cabeça de uma pessoa é onde concentra maior número de nervos e superfícies de terminações nervosas de dor na cabeça. E na boca também. Nós temos várias inervações que se comunicam, né? Por exemplo, o nervo trigêmeo, nós temos a inervação da mandíbula, da maxila, a inervação dos dentes. Então, isso tudo se comunica. Então, e a inervação da gengiva, tudo mais. Temos o nervo facial. Então, essa inervação toda, ela se intercomunica. Né? E exige um cuidado muito grande para mexer então, ali, a gente hoje tem técnicas e procedimentos e tecnologia possível para reduzir e minimizar muito a dor do paciente. Então, a tecnologia vem para isso. Nos auxilia muito hoje na prática clínica, né? Reduzir a comorbidade do paciente, que é a dor pós-operatória e tudo mais. Perfeito. Que outros principais avanços, né, tecnológicos vocês estão... Tu está trabalhando hoje no teu consultório? Bom, hoje nós temos assim, o que está mais em voga hoje, que está começando um processo na odontologia, já vem de algum tempo, mas está começando a permear mais nos consultórios dentários, é o fluxo, a gente chama de fluxo digital. Né? O fluxo digital. O que é o fluxo digital? É um planejamento que a gente faz de cada caso, é um planejamento reverso, a gente planeja o que a gente quer lá no futuro e começa a projetar as etapas, passo a passo, tudo em ambiente virtual. Né? Então, a gente faz um escaneamento do paciente. Hoje nós temos clínicas parceiras, né? Que fazem, por exemplo, a Odontoimagem, que é uma clínica, é nossa parceira. Ela possui scanner digital, vem no consultório, a gente faz o escaneamento do paciente. Nós conseguimos fazer, com esse escaneamento, aparelhos ortodônticos invisíveis, aqueles Invisalign ou outros sistemas que também têm possíveis. Né? Nós conseguimos fazer, através desse escaneamento, o planejamento digital desse paciente, o planejamento para a colocação de facetas de porcelana ou lentes de contato. Então, não há necessidade de moldagem. Então, a gente faz todo esse planejamento, manda para o laboratório, por e-mail. Não tem mais aquela moldagem que tu manda os modelos para o laboratório, tu manda por e-mail. E fazer aquela moldagem era terrível, né? Tu faz o planejamento, manda para o laboratório, ele faz uma impressão 3D do que tu gostaria que fosse feito no teu paciente. Aí vem essa impressão 3D, nós provamos no paciente se é aquilo que a gente quer, está dentro de acordo com o que o paciente quer de estética e o que a gente quer de função. A gente manda para o laboratório e ele faz a prensagem dessas, por exemplo, uma lente de contato dental. Né? Então, hoje simplificou muito os processos, né? O processo ficou muito mais simples, muito mais preciso, porque um scanner digital desses aí te dá uma precisão que moldagem nenhuma te dá. Então, essas são as grandes evoluções, esse fluxo digital hoje, a partir de, eu acredito assim, mais uns 5 anos, vai ser uma realidade de praticamente todos os consultórios dentários. Que beleza. É muito bom até para o profissional, né? Porque, aliás, o serviço fica mais eficiente, mais bonito, né? Ele acaba ajudando muito ao cliente, ao paciente e elevando a sua autoestima, porque nada pior do que ter dentes com problemas, né? Doutor Rubem, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos mais vezes trazer o Rubem aqui para nos mostrar aí outros avanços da tecnologia odontológica que faz muito bem para todos nós. Obrigado, doutor Rubem. Obrigado, Silvio. Até a próxima. Até. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Sou apaixonado pela gestão do tempo.
ele é igual para todo mundo. Ele é impossível de ser estocado. A temperatura até pode ser quente, mas o tempo é frio e cruel. Stephen Covey, no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fala sobre a gestão do tempo. Segundo ele, devemos organizá-lo e executá-lo conforme nossas prioridades. Covey apresenta uma matriz que relaciona nossas atividades entre urgentes e importantes, onde o que é urgente e importante são crises e problemas urgentes. E o oposto a isso, ou seja, o que não é urgente nem importante, são as atividades que nos levam à perda de tempo, tais como as redes sociais, fora do horário de lazer, telefonemas inúteis, relações inúteis, e eu concordo com ele. Crises e urgências só causam estresse e esgotamento. Da mesma forma, ficar mexendo no celular ou nos dedicando a situações ou relacionamentos sem propósitos, apesar de muitas vezes prazerosos, não agregam valor e nos roubam tempo. O segredo da organização e execução do tempo está no foco, na concentração nas atividades importantes, mas não urgentes, tais como a prevenção de problemas, desenvolvimento de relacionamentos edificantes, identificação de oportunidades, planejamento e recreação. Uma boa semana. Muito bem, Vilmar Govinatsky. Hoje estamos recebendo aqui o verde sempre é esperança. Verde da esperança. Fazia algum tempo que a doutora Rafaela não aparecia, não é? Eu ia apresentar agora, já apresentou, Já né? apresentei. Doutora Rafaela Filtro, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, Silvio. Como é que estão as coisas? Agora a madrinha, né? Teu irmão que ganhou o bebê. Meu irmão Feliz, ficou que papai, maravilha. e eu vou E a ser... madrinha? E eu ficando pra titia, literalmente. A pergunta que não quer calar é o seguinte, quando é que a doutora Rafaela vai, né? Enfim, né? Ser mamãe. Pois é, por enquanto eu só sou mamãe de peludos, de Pois cachorrinhos, né? E muito, é uma safra toda, né? É uma um gangue. rebanho todo. Uma gangue de cachorro, uma gangue, é verdade. Como é que está essa família? Quantos são hoje, Rafaela? Hoje eu tô com 3 no apartamento e mais um lá de Lajeado que tá passando uma temporada aqui. Veio São tirar 4. férias na pandemia. Mas eles são comportadinhos no home office, lá ficam quietinhos, participam junto, ficam deitadinhos lá num cantinho. E é uma alegria ter eles dentro de casa também. Rafaela, a pandemia, é claro que mudou muito as questões da organização do trabalho, né, das ações do trabalho. Então, como é que tu está vendo toda essa situação, digamos assim, nós estamos quase que passando, acho que vamos passar logo essa pandemia aí. Como é que tu está vendo tudo? Silvio, eu posso dizer assim, a sociedade exige que a gente sempre tenha uma posição positiva sobre tudo que está acontecendo, né? Mas desde o início, assim, eu tive uma visão um pouco apocalíptica, assim, de tudo. Eu achava já desde o início que isso ia demorar a passar. E, de fato, está demorando, né? A gente, talvez, os planejamentos que foram feitos não foram tão efetivos, de maneira que a gente pudesse conter esse vírus e parar com esse abre e fecha de comércio, de indústria e... né, as escolas paradas, as pessoas tendo que trabalhar em home office porque tem os filhos em casa e tudo. Então, assim, mas por outro lado, eu acho que foi bom para que muita coisa evoluísse, né? Meu marido mesmo trabalha na área de TI e está tendo muita demanda porque todo mundo teve que acelerar a automatização de tudo, né? Então, as empresas vendendo no e-commerce e os bancos achando outras vias de atender os clientes. Então, quem já estava investindo nisso, eu acho que está colhendo frutos, né? O próprio judiciário, eu acho que acelerou o processo de digitalização dos autos físicos, né? Nós tínhamos 80% dos processos antes em papel, né? E esses processos ficaram literalmente parados durante todo esse período. E agora, então, o Tribunal de Justiça autorizou que os próprios advogados ajudem nesse processo de digitalização dos autos. Então, a gente agenda uma retirada do processo no fórum, busca lá, leva para a digitalização, encaminha para eles cadastram no processo eletrônico, no formato eletrônico. Então, tu consegue peticionar de casa, tu consegue enviar uma petição via sistema eletrônico, já cai lá para o juiz. Então, está se tornando menos burocrático em função da automação e eu acho que isso foi obrigatório ser acelerado em função da pandemia, né? E eu vejo isso como uma questão positiva. Mas nesse processo que tu falas assim, de áreas de segmentação que umas tiveram maior demanda, como é o caso que falaste da área de TI, do teu marido, e na tua área de advocacia, como é que vê isso aí, Rafaela? Houve também um acréscimo ou houve uma retração?
Acho que houve um pouco de retração em função de que os processos físicos pararam, e como eu disse, 80% dos processos eram físicos, então a gente ficou um tempo ali sem saber meio como agir, né? Mas também aumentou a demanda, por exemplo, já saiu notícias dizendo que as pessoas, em função dos conflitos familiares também, de estarem mais juntos, começa a existir mais conflitos, mais divórcios, mais demandas por alimentos, né? As próprias questões trabalhistas também. Teve um boom agora, né, em função da pandemia, esses vários decretos que o governo federal editou como medida de prevenção ao desemprego, né? Evitar o desemprego. Então, os advogados tiveram que agir nesse sentido, né? Então, falava-se nas ondas, né? A primeira onda da epidemia, a segunda onda da pobreza pelo desemprego, fechamento de empresa, a terceira onda seria da judicialização. Tu achas, então, que essa terceira onda está chegando? Acho que está chegando e não sei se nós já estamos entrando na terceira onda, porque está demorando essa segunda onda a passar, né? E a gente está vendo assim que aos poucos agora o governo tem tentado retomar as atividades, mas quando isso acontece o número de contágio aumenta, né? Então ninguém tinha receita para isso, né, Govinates? O que fazer, né? Mas a gente teve casos, por exemplo, como Nova Zelândia lá, que fizeram um lockdown desde o início e conteram o vírus, né? Então agora até teve uma notícia que chegou uma família lá na Nova Zelândia de 4 pessoas que vieram de viagem e estavam contaminadas de novo. Ela imediatamente já decretou um lockdown lá de 3 dias, tudo fecha, né? Eu acho que se a gente tivesse feito isso desde o início, talvez tivesse ficado 2, 3 meses ali fechado total, né? Talvez a gente não tivesse agora colhendo esse prejuízo do abre e fecha. Só que tem uma coisa, né? Eu vi uma matéria hoje da Nova Zelândia, eles fecharam os aeroportos, inclusive. Então, eles, de certa maneira, se protegeram também do contato externo. Claro, então, como é uma ilha, importante. né? Então, é importante. Agora, com relação aqui, eu concordo contigo. Só que nesta época do ano, aí estão os dados, né, que confirmam, se previa que isso ia acontecer, né? Nós sabemos que junho, julho e agosto são épocas que, sempre digo assim, que Moisés, quando desceu do Sinai, já alertava o prefeito de Porto Alegre e o governador. Aqui o prefeito de Porto Alegre lá junho, julho e agosto vai ter um excesso de demanda em hospitais por causa da gripe, clima e tal. Só eles não sabiam isso. Quer dizer, e os dados hoje apontam que o número de mortes o ano passado, nesse período, foi menor do que está sendo esse ano. Quer dizer, eu concordo contigo, acho que foi uma má administração. Se fez coisas aqui antes, se antecipou coisas que não precisavam. Quando hoje, sim, de repente, se tivesse, aí sim, né, se justificaria isso. Ou se tivesse feito lá no início uma ação coordenada com o governo federal. Preventiva, né? Quer dizer, usar máscara, se cuidar, nunca se fez isso aí, né? Esse é o problema. Mas é que é uma coisa nova para todo mundo, né? Claro, então, e depois eu sempre digo assim, é muito cacique, né, Silvio? Todo mundo palpitando. Então, um quer que feche, outro quer que abra, um quer que se proteja, outro usa máscara, não usa máscara. O caso recente aqui, o prefeito e o governador questionando na justiça, né? O fechamento ou a abertura. Né? Então, agora, só tem uma coisa, o Brasil é um país muito grande, né? Quer dizer, o Brasil quantas vezes cabe uma Europa no Brasil, né? Quer dizer, então o Brasil tem regiões, por isso que eu digo assim, cada região tem a sua peculiaridade, clima, isso influi muito na coisa. Então o Brasil não poderia ter um mesmo padrão de comportamento em relação ao coronavírus de norte a sul, tem que ter diferenças. E é essa administração que faltou. Eu penso assim, né? Eu não sou especialista na área, mas analisando tudo agora, eu penso que se tivesse feito já um lockdown no primeiro mês, fecha tudo, deixa passar só mantimento e fecha as fronteiras até dos municípios. Eu acho que a gente teria acabado com o vírus antes, não sei, né? E o conflito com a economia, Rafaela? Mas é que o resultado está sendo o mesmo, ou até pior. Né? Com abre e fecha Não, o abre e fecha, não tenho dúvida que o abre e fecha realmente é mais dispensa funcionário e chama de volta e aquela, né? Então... muito problemático. O que se vê é justamente que esses erros, como o Silvio falou, eles ocorreram em todo o mundo. A Alemanha confessou que errou no início, a primeira-ministra Angela Merkel. A Inglaterra abriu desde o início para dar o efeito rebanho, depois fez lockdown. Então, os Estados Unidos, uma loucura. Quer dizer, todo mundo errou. O excesso de confiança também eu acho que é problemático, né, Silvia? Porque, em geral, as pessoas têm aquela ideia assim, não, a gente vai achar uma solução e vai passar, né? Mas é um problema grave, que a gente está vendo que está se estendendo aí. E não tem vacina, assim,
num curto espaço de tempo que vai ser eficaz para combater isso aí. Mas o STF transferiu para os municípios os governadores e tirou o comando do governo federal. Pois isso é, também teve outro exato. problema. Eu acho que deveria ter uma orientação única e aí cada estado trabalharia em cima disso. Mas de qualquer maneira, a gente sabe, né, Rafaela, que vamos torcer, né, que isso aí passe de uma vez. Mas é claro que todo mundo tenta fazer o melhor. Mas... Há um século atrás, a gripe espanhola matou em Porto Alegre proporcionalmente, matou mais de 2.000 pessoas só em Porto Alegre e 21.000 pessoas no estado. É só fazer as comparações, quer dizer, eu acho que o risco da pandemia é o risco que a gente tem que assumir. Tem que administrar, mas tem que assumir isso aí. Não é, vão morrer pessoas, vão morrer, até porque as pessoas não se cuidam. Tem pessoas com uma certa de patologias aqui, né? A maioria, e esse dado vai sair, a maioria das pessoas que morreram, mais de 70%, já tinham morbidades que qualquer uma gripezinha matava. Exato. É um problema de administração, né? E há quem diga que virão outras pandemias, né, com Silvio? certeza, Então, que com isso já certeza. sirva para a gente estar preparado. O mundo né? hoje é muito único, né? Quer dizer, nós estamos falando sobre as fronteiras, né? A globalização abriu todas as fronteiras, então nós estamos sujeitos a isso. Então, vamos Exato, torcer por uma vacina aí. Rafaela, obrigado. Volte de novo aqui para o nosso convívio, né? Porque é sempre legal. Eu sei Com que certeza. muitas pessoas falam para nós, né, que esse é um programa bom porque traz vários assuntos e a pessoa pode dissertar sobre o assunto que é a especialidade dela. E a Rafaela fala muito bem sobre esses assuntos importantes aqui da área de trabalho, da área civil, e acho importante isso. Sucesso, guria. Obrigada Aquela para tua todos turma, nós. Aquela cachorrada lá, como diz o nosso amigo Bernardone, aquela cachorrada lá. Aquela cachorrada, mas é uma alegria dentro de casa. Que legal, que maravilha. Para passar por esse período é bom ter eles. É a cachorrada, então. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.